Boa noite, eu sou o João Matheus, estou com vocês todos os sábados às 22 horas aqui nas telinhas da RDC TV, nos canais 24 e 524 da Claronet e também nas plataformas digitais. Hoje o Vai Lá e Faz vai estar com dois grandes CEOs, um do agronegócio e outro de energia renovável. Vamos estar com o Pedro e com o André, que vão nos explicar aí até mesmo como esses mundos se interligam. Nos assistam, até já! E a noite de hoje é para nós falar de energia sustentável e agronegócio. E eu começo aqui a minha entrevista hoje com o Pedro. Boa noite, Pedro. Prazer te receber. Boa noite, João. Tudo bem? Tudo certo. Pedro, fala um pouquinho para nós aí da Aegro. A Aegro é uma empresa de tecnologia para o agronegócio que eu e 3 colegas de faculdade de Ciência da Computação fundamos em 2014. Inicialmente, a gente queria tentar ajudar alguns agrônomos a fazer um planejamento melhor da parte produtiva do campo, que é uma lacuna muito grande. Assim. O produtor, em geral, ele se preocupa muito em reduzir custo, mas não tanto com a performance das operações da fazenda. Com aquele primeiro produto, a gente começou a atuar um pouco mais no campo, começou a ter os primeiros clientes e começou a trocar ideia com os produtores e viu que realmente faltava uma solução mais 360 para a gestão geral da fazenda. Apesar de já ter muitas soluções de controle de despesas, de receitas, né, pouco disso estava casado com a inteligência, né, de controlar o plantio, a semeadura, as aplicações, enfim. Foi aí que a gente expandiu um pouco e hoje acho que a Aegro é um verdadeiro sistema operacional da fazenda, assim, abordando todas as etapas, desde realmente ser uma ferramenta para os agrônomos, para os fazendeiros, para quem lida com comercialização, para os operadores que tocam as máquinas, enfim. Isso para qualquer tipo de fazenda hoje? Majoritariamente a gente trabalha com grãos, porque são as maiores fazendas no Brasil hoje, né? Soja, milho, arroz, feijão, né? Cereais também. A gente tem alguma coisa de cana, café e citros mais no sudeste do Brasil. E vocês começaram do zero a Aegro, tiveram algum apoio financeiro? Como foi? A Aegro, ela seguiu muito bonitinha assim, a jornada de uma startup, de certa forma. A gente, como ex-alunos da URGS, a gente acabou incubando no Centro de Empreendimentos em Informática, do Instituto de Informática da universidade. Ficamos 2 anos incubados lá. Fechados uns 18, 20 meses, a gente recebeu nossa primeira rodada de investimento da UOL Aceleradora de Negócios aqui de Porto Alegre, uma rodada de investimento pequena, R$150 mil, só para a gente continuar botando o sonho para frente, assim, e bem rapidamente, em função um pouco da tese, do nosso perfil, da nossa estratégia, a gente acabou fazendo outras 2 rodadas de investimento maiores, assim, outros 2 fundos, a SP Ventures e a IB Seed, fizeram 2 rodadas grandes em 2017 e final de 2018. E aí vocês decolaram? A gente decolou. E por que escolher o segmento do agro? Vocês já vêm do ramo? Não, então, eu acho que a gente aprendeu a gostar muito se apaixonou pelo problema, como a gente costuma falar bastante quando a gente conversa de startups, assim. Eu, totalmente urbano, nascido e criado aqui em Porto Alegre, a maioria dos meus sócios também. O Paulo, um sócio meu, acabou fazendo técnico agrícola no ensino médio, mas sem nenhuma grande experiência com grandes fazendas, né? E quando a gente encontrou um agrônomo, assim, um pouco por acaso, a gente estava buscando alguma coisa para empreender no final de 2014 e surgiu esse problema, parece que deu um clique, assim, em vários de nós, cada um de um jeito diferente, assim. Era um pouco, na época estava muito famoso o jogo vários jogos desses de loja de aplicativos e etc. E a gente brincava que aquilo não era o que a gente queria ficar rico, assim. A gente queria realmente construir alguma coisa que ajudasse a economia, que ajudasse a empurrar um pouco o Brasil para frente, ajudasse mais na vida das pessoas. E aí quando a gente viu que a oportunidade no agronegócio podia ser esse caminho, deu fomos para lá. E como é hoje trabalhar com tecnologia dentro do agronegócio? Há muita resistência ou o pessoal já está mais aberto a receber novas tecnologias? Não, é extremamente gratificante de certa forma. Assim, eu como leigo do agronegócio, eu entrei um pouco no negócio com essa, não vou dizer preconceito, mas com essa impressão, assim, que era um pessoal mais conservador. Mais conservador, e não podia estar mais longe da realidade, assim. Eles são extremamente inovadores, empreendedores, sabe, empreendedores por completo.
E quando eles ouvem a palavra tecnologia, né, tecnologia para eles é tecnologia de semente, tecnologia de adubo, tecnologia de máquina, piloto automático. Eles vêm criando novas tecnologias, né, há décadas já. E eu acho que o termo que a gente trouxe de novidade para eles foi tecnologia digital, especificamente. Aplicativos, software, drone, estação meteorológica, etc. Assim. E por mais que eles não estejam totalmente familiarizados com isso, eles sempre foram abertos a buscar e conhecer e ver se realmente consegue aumentar e melhorar as margens do negócio deles. Assim. Então, o feedback vem sendo super positivo. É muito bom lidar com CEOs todos os dias, né? Porque o meu cliente já não deixa de ser um CEO diretamente. Claro. Feedback direto, o que está funcionando, eles elogiam, o que não está funcionando, eles reclamam. Então, é um ciclo de desenvolvimento de produto muito próximo do cliente. É muito bom. Isso é ótimo, né? E qual é a referência hoje de empreendedorismo dentro do agronegócio para vocês? Eu acho que é o próprio produtor rural. Para mim, é a maior referência de todas. Porque no Brasil, dentro de um ambiente estressante, complexo, com baixa infraestrutura, baixa logística, um acesso à mão de obra difícil, né, um preço de commodity que ele não controla, ninguém controla, mas dolarizado, compra de insumos sendo muita coisa importada, esse cara tem que montar um quebra-cabeça gigante para fazer funcionar um troço que está muito dentro do propósito de existência deles. Eu acho que eles aliam muito a capacidade gerencial que um empreendedor tem que ter com a motivação de tocar um business extremamente complexo que só quem é apaixonado por aquilo consegue ter. Assim. Então, e que tipo de agricultor hoje você trabalha? Pequeno porte, médio, grande? O pequeno médio vai depender muito da região, né? Nosso cliente médio hoje a gente tem mais de 5 mil fazendas, é um produtor de 1.500 hectares, mas a gente trabalha desde fazendas de 200, 300 hectares até 4, 5 mil. Vai depender muito da maturidade de gestão. Tem pequenas propriedades que o produtor tem uma gestão muito boa, muito moderna e acaba fazendo sentido para ele usar um software, né? E tem fazendas às vezes de 3, 4 mil hectares que ainda não despertaram a necessidade de ter um sistema controlando o negócio, assim, porque não pensaram. Depende muito mais do nível de maturidade de gestão do que o tamanho em si. Mas acaba que é uma fazenda pequena ou média. Porque o cara que está com a mão na massa ali, esse pequeno agricultor que está com a mão na massa ali, às vezes não tem nem tempo de pensar em tecnologia, né? Exatamente. Mas é por isso que a gente faz uma busca incessante para que a tecnologia trabalhe para ele, né? É impossível esperar que um cara que fica às vezes 10, 12, 13 horas acordado, sai às 5 da manhã, passa o dia plantando, chegar em casa de noite e usar um sistema, né? Ele tem que estar com tudo na palma da mão, mobilidade tem que ser pré-requisito para funcionar, muita automação, né? Importação de nota eletrônica, importação de atividade do campo, ele tem que ter muito mais pensar dashboards, informação, do que sentar e realmente entrar com dados no sistema. Isso é muito relevante. E o agro hoje ele está funcionando mais offline, online? Como que é? Acho que muito mais online. Eu acho que talvez não totalmente dentro de sistemas, etc., mas hoje em dia já não existe mais fazer agronegócio sem WhatsApp, sem Messenger, sem trocar informação com a tua revenda, com quem vai vender tua soja, como é que está o preço, como é que eu vou fechar meu contrato futuro, etc. Né? O telefone, a experiência analógica do telefone migrou para uma digitalização que não volta mais. E quem procura a empresa de vocês busca o que além de tecnologia? Controle. Em primeiríssimo lugar, os produtores buscam controle. A primeira sensação que eles têm é de não conseguir saber onde que o dinheiro deles está sendo investido e se tudo que eles estão gastando está dando retorno. A primeira questão é controle. A partir de que tu tem um pequeno nível de controle, ele começa a ficar empoderado daquilo e tomar decisões. Vou trocar de máquina, vou escolher um outro crédito, vou trocar de semente, vou pulverizar de avião, não vou usar pulverizador. Enfim, essa é uma segunda etapa. Mas a primeira, eles querem organizar a casa, botar tudo no lugar e a partir disso, de uma visão mais de helicóptero, conseguir organizar o negócio deles. Legal. E o que inspira hoje a Agro a seguir em frente? Que eu acho que é um dos maiores setores da economia, o que não para nunca, uma indústria que era deixada de lado por, enfim, não ser inovadora de certa forma, mas que mostrou a força dela num ambiente de pressão econômica como a gente está vivendo agora, né, por ser inelástica, né, mas é um trem que não para, assim, e a gente quer fazer com que esse trem seja ainda mais competitivo a nível global. Eu acho que o Brasil, né, realmente vai ocupar um papel de destaque nas próximas 2, 3 décadas aí de alimentar a humanidade como um todo, e a gente tem que fazer isso da melhor forma possível, né, sendo o mais eficiente possível, mais produtivo, né, preservando toda a nossa natureza, né, e o produtor está super aliado com isso, assim, ele sabe que
no fundo, assim, né, todo o ecossistema tem que existir, ser preservado e funcionar bem, né, para que todo mundo saia ganhando, assim. Eu acho que essa mentalidade dele nos inspira em criar uma ferramenta para ele, assim. Ele é o protagonista da história, assim. Vocês ainda estão criando algo mais inovador agora ou para os próximos anos, ou vão manter a mesma ferramenta? Eu acho que a partir do sistema de gestão a gente vai começar a inovar um pouco mais na direção de digitalizar e inovar a vida financeira dele, assim. Acho que as fintechs, né, aí na última década como um todo, chegaram num nível gigantesco de revolução no mercado de consumidores finais, como nós, e eu acho que está na hora da gente começar a estruturar ou reestruturar, né, a gestão financeira, os processos financeiros do agronegócio como um todo, assim, questão de barter, questão de contrato futuro, tomada de crédito. A gente está com um nível de inteligência agora que a gente pode tornar o acesso ao capital muito mais competitivo para o produtor rural. Muito importante, muito interessante, né? Cara, a gente recebe todos os sábados aí um currículo e hoje vamos receber o currículo do Luiz Fernando. Nosso objetivo é, de um sábado ao outro, recolocar as pessoas no mercado de trabalho. Por favor, passem o currículo do Luiz Fernando. Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando, sou aqui da cidade de São Paulo. Como experiência profissional, minha última experiência foi como supervisor de trade marketing, uma empresa de chocolates, que chama Goldco. E eu também já atuei em uma consultoria estratégica, também trabalhei na BRF e estou disponível aí para futuras oportunidades e vamos conversar. Obrigado. Então, pessoal que está nos assistindo aí, se puder, dentro do seu networking aí, ajudar o Fernando, será mais uma pessoa recolocada no mercado e nós fazendo o que a gente veio fazer na sociedade como empresário. Vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos já, falando sobre agronegócio e depois energia sustentável. Até já! E voltamos aqui com o Pedro, CEO da Aegro, que formaram e fizeram uma tecnologia diferenciada para o agronegócio, que tem dado um resultado incrível. E vamos continuar com o nosso bate-papo aqui, né, Pedro? De onde surgiu a ideia de aproximar o pessoal do campo à tecnologia? Foi lá na faculdade mesmo? Foi uma coisa que a gente começou a observar aos poucos quando a gente começou a fazer as primeiras versões do Aegro. O Aegro nasceu como um pedido, a gente ia vender um software para um agrônomo, para um time técnico que precisava de uma ferramenta para o campo. E quando a gente foi junto com o cliente, né, / usuário, conhecer um pouco mais da realidade dele, ver como é que o aplicativo performava, a gente acabou visitando várias fazendas, começou a falar com os agricultores que eram clientes desses agrônomos, e começamos a ouvir eles falando assim, cara, que legal isso, poxa, eu queria muito poder ver a agenda que eu tenho planejada aqui de atividades, né, no meu celular, hoje eu tenho que abrir uma planilha, alguma coisa no computador, etc. A gente viu que a necessidade, que era uma ferramenta única e exclusivamente técnica para um pessoal mais orientado a serviço, podia ajudar os outros produtores, assim. E a gente pensou, cara, esses caras precisam disso. E como hoje vocês na agricultura, né, conseguem trabalhar com a inclusão, a diversidade? Dentro da Aegro a gente faz um trabalho muito forte assim, de diversidade, seja mês de setembro agora, por exemplo, de saúde mental, todos os meses temáticos do ano, mês da mulher, questão de LGBT, etc. e tal. A gente, como empresa, como organização, a gente gosta muito, muito disso. E dentro do agronegócio, eu acho que talvez o papel que a gente esteja vestindo uma bandeira maior hoje seja a importância da mulher dentro do agronegócio, assim, né? Muitas vezes, numa fazenda mais familiar, onde normalmente tem um pai, uma mãe e um filho que tocam ali seus 200, 300 hectares, muitas vezes, com 1 ou 2 operadores, alguma coisa assim, a mulher é que faz todo o trabalho cerebral financeiro da operação, né? Enquanto o fazendeiro, como personagem que todo mundo conhece mais, está no campo, indo no trator, indo na cooperativa, vendendo, comprando produto, ele está sempre pedindo a bênção da parceira, assim, para entender se faz sentido fazer investimento, se não faz, etc. Sabe? E o Aegro, de certa forma, como ferramenta de gestão, foi uma ferramenta que acabou tornando mais evidente o papel, né, dessas mulheres dentro da gestão do agronegócio, assim, acabou sendo uma ferramenta muito mais para elas do que para eles, às vezes.
A Aegro é uma empresa jovem. Como vocês estão lidando com isso ou qual público vocês estão buscando atingir? Também é essa nova geração do agronegócio? Com certeza. A gente acredita muito que o novo produtor, o sucessor, o filho do produtor, ele precisa, em função do ambiente que a gente é criado, ter tá usando tecnologia para se sentir um pouco mais, gostar mais de usar aquilo no trabalho dele, né? Se ele puder aliar a tecnologia à história que ele tem da família dele na propriedade, a gente imagina e a gente conhece vários casos, né, de filhos de produtores que voltaram para as fazendas para tocar o negócio porque, enfim, eles agora sentiam um objetivo legal, assim, cara, que legal, agora eu tenho um iPad dentro do meu trator, né, que eu estou começando a ser mais eficiente, ser mais produtivo, etc. Ele não está só repetindo a vida do pai dele, ele não quer isso para ele quer escrever uma história nova, e a história nova que ele vai escrever é usando, né, enfim, software, é usando o drone, é usando inserção meteorológica para subir a barra mais um nível, assim. Eu sempre comparo isso com uma corrida de bastão de equipe, assim, né? O pai deixou ele num ponto, assim, agora ele tem que pegar aquele bastão e largar lá na frente. E eu acho que a tecnologia pode ser a meta, o objetivo que ele vai ter nessa carreira como agricultor agora. Modernizando, né, todos os padrões que já existiam. Exato. Qual é a maior dificuldade hoje na Aegro, dentro do teu mercado de tecnologia? Eu vejo várias, assim, acesso à mão de obra sempre é difícil. Eu acho que mão de obra técnica, especialmente, programadores, desenvolvedores, pessoas de produto, designers, estão em uma escassez enorme, né? A economia como um todo está se digitalizando e cada vez o profissional de tecnologia está mais caro, mais difícil de acessar. Hoje a gente trabalha muito digitalmente, de certa forma, longe do produtor rural, e o Brasil é muito grande. Para nós, faria muita diferença se a gente tivesse uma logística aeroportuária, física, trens, etc., no Brasil, que pudesse fazer com que toda essa inteligência do urbano pudesse chegar no agro de forma mais fácil, assim. Estou trabalhando no escoamento. Mais do que isso, para que o meu funcionário da Aegro pudesse sair aqui de Porto Alegre e ir para o interior do Mato Grosso, conversar com os clientes, entender a realidade, ter alguma epifania, entender melhor o processo de produção dele, para depois voltar com alguma coisa. Hoje ainda existe uma separação entre quem trabalha em tecnologia para o agronegócio e onde o real produtor está, sabe? E eu acho que essa distância, o digital, a comunicação, o WhatsApp, o Skype, ele reduz, mas não elimina. Em algum momento é importante todo mundo que desenvolve tecnologia para o agro sujar a bota e conhecer esse cara lá no dia a dia, com o sol na cabeça. Ir para o campo. Isso aí. E a Aegro é uma empresa que vai lá e faz? Com certeza. Com certeza. Pedro, nossa entrevista já está chegando ao fim. Passa muito rápido quando a conversa é boa, né? Então, deixa um recado aí para quem quer empreender no mundo do agronegócio. Sair da cidade, ir para o campo. Os produtores estão de braço aberto, extremamente ávidos por inovação e nova tecnologia, né? Se apaixonem pelo problema e podem ter certeza que vão achar muitas oportunidades dentro do agronegócio que podem ser melhoradas, e tem um apelo super forte em realmente melhorar o nosso Brasil como um todo. Muito bom, Pedro. Muito obrigado. Obrigado, João. E vamos para o nosso intervalo e voltamos já com o nosso segundo convidado e vamos tratar de energia sustentável, que no agronegócio acaba caindo muito bem hoje, né? Até já! E voltamos aqui para falar um pouquinho agora de energia sustentável. Estamos aqui com o André, CEO da Energias da Natureza. Boa noite, André. Boa noite. Conta um pouquinho para nós aí como foi criada essa empresa. A Energias da Natureza foi fundada em 2009. Eu fiz na época um estágio na Alemanha e acabei conhecendo um pouco do mundo renovável. Lá já era um pouco mais comum. E o Brasil, naquele período, estava iniciando um pouco uso das energias renováveis com energia eólica. Ela estava iniciando naquele período. Quando eu voltei para o Brasil, então,
vi que tinha alguma oportunidade de trabalhar nessa área e fundei então a empresa Energias da Natureza para prestação de serviço na eólica. Foram 5 anos prestando serviço. No AIM? Na parte de manutenção? Na parte de projetos, desenvolvimento de projetos. A empresa foi fundada para fazer desenvolvimento de projetos de energia renovável, para desenvolver os projetos. Então foram 5 anos de desenvolvimento prestando serviço no desenvolvimento de projetos de energia eólica. E em 2012, quando então o Brasil criou a lei da microgeração, a 482, quando foi permitido o uso da energia solar pelo consumidor para abater sua conta de luz, então a gente resolveu começar a atuar basicamente mais só nessa área aí. Então agora são mais ou menos 6 anos que a gente está praticamente só atuando na área de energia solar, exatamente. E hoje para tudo que é tipo de empreendimento? Exatamente, hoje a gente tem desde daquele uso residencial, do uso para a pessoa na sua casa, assim como também para o desenvolvimento de usinas para geração, para participar de leilões do mercado do governo. E conta para nós, o pessoal sempre tem curiosidade, qual o payback hoje se eu quiser colocar energia na minha casa, energia solar na minha casa, por exemplo? Na residência hoje a gente está encontrando aí de 4 a 5 anos o retorno do investimento. Se você faz a instalação, se você não tem, precisa fazer alguma estrutura especial, vamos supor que a gente consiga instalar o sistema no seu telhado sem precisar fazer alguma adaptação. Então a gente está encontrando hoje de 4 a 5 anos de tempo de retorno. 4 a 5 anos de retorno para uma energia mais barata. Normalmente 4 anos com recurso próprio e 5 anos com financiamento. E quanto tempo dura o equipamento? A média que a gente está hoje observando através de estudos e parceria que nós temos hoje com uma empresa da Alemanha lá, porque aqui no Brasil está um pouco novo ainda, vamos dizer assim, né? Como a lei entrou em 2012, a maioria dos projetos só foi instalada há 6, 7 anos atrás em larga escala. Então a gente está com projetos hoje aí, talvez há 7, 8, talvez no máximo 10 anos em funcionamento. Então lá a gente está observando que os projetos estão durando aí 20, 25 anos, alguns casos até 30 anos estão tendo essa durabilidade. E energia solar, na verdade, ela tinha um preço de mercado bem mais alto. O mercado chinês veio, tomou conta da fabricação das placas, né? E quase virou commodity. É isso mesmo? Mais ou menos. No início, então, quando se criou a possibilidade de você instalar energia solar e poder fazer uma economia com isso, o produto era bastante caro, sim, ele era bastante elevado, mas o fator principal foi porque não tinha distribuidores no país, não tinha fornecedores do material. Então, esse cenário que a gente percebeu se modificou muito no ano de 2014, quando o Brasil, o governo resolveu inserir no sistema de leilões, na compra da energia, assim como foi com a eólica, a solar. Então, em 2014, o Brasil teve a sua primeira participação no mercado de leilões à energia solar, consequentemente atraiu as fabricantes para o país. Consequentemente, então, disponibilizou o produto para que ele comece a ser oferecido em larga escala, possibilitando então uma redução de preço. Hoje seria um investimento, um parque de 1 mega, por exemplo, pequeno parque, para pessoas que estão com seu dinheiro sobrando, o dinheiro aplicado, seria um bom investimento ir para esse mercado e vender essa energia para o Mercado Livre? Dependendo do tamanho da usina, para o Rio Grande do Sul, não é tão atrativo para nós aqui no sul do estado. No norte do estado, com certeza, você tem mais horas de insolação, você consegue usufruir de uma área maior que lá, teoricamente, não tem a possibilidade de plantio como nós temos aqui, ou usufruto da propriedade. Existem hoje usinas que nós, inclusive, estamos desenvolvendo, que você pode fazer a implantação dela e você vender ela no Mercado Livre ou no próprio mercado de leilões do governo. Então existe um retorno hoje, sim, desse tipo de empreendimento para quem quiser fazer
um investimento nessa área. E um investimento mais alto, como 1 mega, por exemplo, qual seria o payback? Vai depender muito do valor que você vai negociar a sua energia. Hoje no mercado se fala aí entre 8 a 12 anos. Então depende muito do preço final que você consegue negociar a sua energia do Mercado Livre. Entendi. Então ele é diferente de uma que você instala no seu próprio empreendimento, na sua própria casa. Você consegue ter um retorno maior. Você não tem perdas, você tem um consumo direto, vamos dizer assim. E aquela situação que diziam que poderia fazer o híbrido, né? Uhum. Tanto a torre eólica quanto solar. Vocês chegaram a estudar algo sobre essa tecnologia de fazer um parque híbrido? Os parques híbridos, eles já são realidade no país. No norte também, você tem a usina eólica em operação e você tem os famosos corredores de passagem, corredores de vento, onde não circula, onde não foi possível instalar. E são áreas que, teoricamente, estão sendo utilizadas ou estão começando a ser utilizadas para a implantação de usinas solares, porque você já tem toda a infraestrutura eólica. Você só complementa, então, com aquele ponto que você não pode instalar só a eólica, a usina solar. A híbrida em pequena escala também está sendo lentamente uma realidade, mas de uma maneira de armazenamento. Você tem a sua solar no seu telhado, você tem o seu banco de baterias na sua casa, armazena de dia e utiliza à noite dessa energia. A eólica, nós até estudamos essa possibilidade no início, mas nós não vimos muito retorno por ser de um pequeno porte, né? Na Alemanha, por exemplo, a gente vê às vezes uma casa ou uma comunidade tem uma torre. Uhum. Como também vê as placas solares. Uhum. Qual é a diferença hoje de eu instalar uma torre ou placas solares para aquele mesmo nível de consumo? Esse sistema de uma torre que você se refere lá na Alemanha é bastante comum lá. Lá existe o sistema que eles fazem um investimento comunitário, tradução livre. Você pega numa cidade ou numa vila, se juntam 5, 6 pessoas que têm um capital, que têm um investimento, querem fazer um investimento, constroem esse catavento, essa torre eólica e vendem a energia para o governo. Qual é o diferencial lá? Você tem um preço estabelecido, você tem um preço fixo. Lá você sabe que se você construir aquela usina, você recebe aquela energia, aquele valor e você tem o payback, o retorno dentro daquele período. Você busca o financiamento e você consegue fazer sua usina. Para nós aqui no Brasil é diferente, você não tem um preço estabelecido, você não consegue como consumidor, como pessoa, vender a sua energia diretamente. Então, aqui no Brasil, vamos dizer desses termos, para você tornar um projeto desse porte viável, você tem que ganhar em escala. Logística, conexão com a rede, é tudo muito mais longe, tudo muito maior, vamos dizer assim, essa parte de transporte do maquinário até o local, conexão com a rede. E como a Alemanha é tudo pequeno, lá se torna mais fácil e mais barato você conseguir fazer isso daí. Hoje, ter uma torre aqui comunitária não seria viável? Se eu tivesse uma política governamental que estabelecesse regras para isso e garantisse a compra dessa energia gerada por um certo período, teria possibilidade, sim, com certeza. Qual é o maior case que tu já teve na tua empresa? Nós prestamos um serviço para a execução do maior complexo eólico da América Latina, que é a Santa Vitória do Palmar e Chuí, que nós auxiliamos num período de desenvolvimento desse projeto. E da eólica. E na solar, então, nós temos uma usina, um desenvolvimento de uma usina própria que nós estamos fazendo lá no Nordeste, que inicialmente ela é de 200 mega. Então a gente está nessa fase inicial de solar, estudo. 200 mega solar. Isso. Para 200 mega solar hoje, ou vamos falar por mega, 1 mega solar, qual espaço precisa? 1 mega solar hoje seria equivalente a em torno hectare de quase? 3 mil placas, vamos dizer assim. Seriam 2 hectares por mega, a gente estipula hoje de área útil que você consegue utilizar, cuidando do espaçamento entre as fileiras, cuidando áreas de circulação, áreas de infraestrutura no geral. A gente calcula uma média de 2 hectares por mega hoje. 2 hectares por Exatamente. mega. Ocupa bem mais espaço do que a torre, né? Isso não tenha dúvidas. Por isso que no Rio Grande do Sul não se talvez
por questões solares, tu tem uma insolação menor que o Nordeste, mas por questões de aproveitamento de solo, você perde muita área com isso. E comparado, por exemplo, a uma torre, né? Hoje a gente começou aqui no Rio Grande do Sul com torres de 1.8 mega, passamos a 2, 2,5, 3 e já temos aí aqui no Parque da Honda em Xangri-Lá uma torre de 3,5. E no mercado do Brasil, torres que geram 5 mega. Então, como dimensiona isso com o solar, por exemplo? Existem até, inclusive, torres hoje instaladas na Europa de 7 mega já. Lá fora já tem, né? Já tem torres de 7 mega. A solar, tanto quanto a eólica, ela requer um estudo inicial de produção de energia. A eólica você faz a medição do vento para você ter a média de vento daquele ponto para poder estipular a produção. As placas ou a energia solar têm o mesmo procedimento. Você faz a medição solar para ver a radiação solar e para ver a produção que você tem naquele ponto. Na energia eólica, você tem um fator que você precisa observar em relação a uma torre para outra, para uma não acabar atrapalhando a produção, vamos dizer nesse sentido. Consequentemente, você ocupa uma área física abaixo muito menor, mas aérea muito maior. E onde entraria hoje vocês na agricultura? Hoje no agro nós temos várias fazendas que nós já fizemos instalações, principalmente para a redução da conta de luz, porque dentro de uma agro ou de uma fazenda hoje você tem grandes consumos de eletricidade, com pivô, com sistemas de secadouros, eles demandam hoje um grande volume de energia. O maior problema hoje para o fazendeiro são os pivôs, né? Os pivôs e os sistemas de secagem de grãos. E como consegue dimensionar isso hoje? Para tocar todos os teus pivôs, tu tem que ter X megas. A gente faz uma análise de média de consumo daquela propriedade e estipula a quantidade de placas que você precisa instalar para suprir aquela quantidade de quilowatts. Entendido. Bom, o papo está muito gostoso, nós vamos aí para o nosso intervalo comercial. E em seguida vamos receber aí um currículo, perguntas externas. Já voltamos! Voltamos aqui com um bate-papo com o André, tratando aí sobre energia sustentável, agronegócio. E vamos receber uma pergunta externa aí da Bruna Castro. Oi, Matheus. Meu nome é Bru Castro. Sou mãe, sou empreendedora, sou proprietária da loja Ossocut. É uma loja de moda feminina e infantil. Eu comecei faz 2 meses e quero a tua opinião sobre as mães que, assim como eu, começaram o seu negócio durante a pandemia. Também quero dicas sobre gestão de tempo. Vamos lá. Tua pergunta é bem interessante aí, né? Não falando sobre as mães, mas falando sobre as mulheres empreendedoras, né? Vocês têm que empreender, vocês merecem, vocês são diferenciadas. Tem essa questão dos filhos, obviamente, que há uma preocupação, um zelo muito maior por isso. E essa divisão de tempo, na verdade, ela é uma escolha. Sinceramente, eu não consigo ver um novo negócio sem 90% de dedicação em cima dele. Então é questão de objetivo, é uma troca. Realmente, tu não consegue ter aquele mundo perfeito. Agora eu vou tirar para a saúde mental, vou tirar X tempo para o filho, vou tirar X tempo para a faculdade, enfim. Não tem como. Então, o que eu te diria? Foca no teu negócio, faz ele acontecer, porque o teu filho ou os teus filhos se beneficiarão disso no futuro junto contigo. E é uma grande preocupação que a gente tem hoje de deixar um futuro maravilhoso aí para os nossos filhos. Tá bem? Vai em frente e parabéns pela tua iniciativa. André, vamos dar sequência aqui no nosso bate-papo. E com a concorrência hoje, porque eu lembro que no início não tinha tanta gente. Hoje o cara vai ali, faz um curso de instalador e já virou proprietário de uma empresa de energia renovável.
Isso, como em qualquer setor, acontece no nosso também, e a tendência é que isso permaneça por um bom tempo, mas a gente busca um certo diferencial. Como eu tive essa oportunidade de conhecer energia renovável lá na Europa, nós da empresa Energia da Natureza, nós fazemos anualmente uma ida novamente para lá e buscamos estágios em empresas ainda existentes hoje lá. Assim como nós aqui no Brasil estamos vivendo o boom da energia renovável, principalmente a solar, a Europa também viveu isso. E hoje, então, eles já estão no final desse ciclo, estão começando um novo ciclo. Então, a gente busca referências lá para saber o que aconteceu, o que os produtos estão apresentando, a eficiência está durando, o que o pessoal percebeu de dificuldade nas instalações e não instalações. Então a gente busca aplicar isso nos nossos projetos. A gente trabalha muito forte em cima do pós-venda, o acompanhamento dos nossos sistemas. Nós temos um índice de praticamente 100% de entrega do que nós prometemos, então nós criamos um diferencial de mercado, com que faz com que os clientes nos procurem, porque os nossos projetos eles estão entregando o que nós afirmamos ou que nós contratamos com aquele cliente. E quando fala entregar, gerando aquela geração, gerando, né? Aquela energia que nós estipulamos. Então a gente buscou se qualificar principalmente diante de uma concorrência, mas nossa qualificação foi aonde o mercado já existia há mais tempo. Uma curiosidade, quando estive no Marrocos para um cluster de energia renovável, eu vi alguns parques solares que tinha tipo um sal do lado, uma salina gigantesca. Tu sabe por que era, para que usam isso? O Marrocos, eu acredito que seja o uso da energia termosolar, que eles usam a radiação com uma torre central maior e reflete a insolação para os painéis e eles captam o calor. Então é um sistema um pouco diferente. É calor e sol, então. Exatamente, é termosolar que se chama isso, termosolar. Por isso aquela salina do lado. Não é muito comum para nós ainda, porque a gente não tem aquele calor conforme eles têm no deserto lá. A gente ainda, aqui no Brasil, está se tornando bastante comum o uso que eles chamam de tracker, que é o acompanhamento do sol no período da manhã para a tarde. No sul, para nós, economicamente, não se torna assim atrativo ainda, porque nosso sol faz norte e sul, então ele faz isso e faz isso. E no norte ele só faz isso. Então você gera mais movimento e gera mais consumo de própria energia com o movimento do motor. Do tracker. Exatamente. E o tracker, quando veio, que o tracker nada mais, nada menos é uma tecnologia que busca o sol, ele gira. Ele trabalha conforme a rotação do sol. Trabalha conforme a rotação do sol e veio para ficar. E agora para mim é curioso isso que tu está me dizendo, que o tracker aqui no sul ainda não é viável porque acaba consumindo, além de ser mais caro o produto. Além de ser mais caro, porque no norte você vai fazer um tracker para uma direção, ele vai seguir o sol leste-oeste. Para nós ele teria que estar centralizado no verão e seguir para o norte no inverno. Então ele vai ter esse trabalho e vai ter esse trabalho. Consequentemente, você tem que ter uma tecnologia maior, você tem que ter uma maior rotação, você tem mais custo com o sistema de tracker. Então você instala o sistema fixo no telhado e você tem um aproveitamento muito bom. Ah, muito legal. E o que inspira hoje você seguir em frente, André? Nosso produto é de uso sustentável, você consegue gerar uma energia através de de uma fonte que é renovável. O sol se põe e nasce todo dia, então ele não tem custo para nós, a gente só tem que aproveitar ele. O nosso carro-chefe, vamos dizer assim, para o uso residencial, comercial, industrial, a gente simplesmente usa o que já existe. Você já tem o seu telhado, você não precisa fazer remoção de terra, você não precisa fazer remoção de árvores, você não precisa inundar áreas. Você usa o seu telhado para você poder gerar essa eletricidade. Você está contribuindo para que as futuras gerações tenham um uso ou um ar mais limpo, vamos dizer assim, ou menos poluente com resíduos e produções fósseis hoje que existem ainda, né? Muito bom. E se tivesse que recomeçar hoje, faria algo diferente? Não.
Não, com certeza estaríamos e faríamos nesse caminho novamente aí. Para quem está em busca de uma oportunidade na área, qual é a dica que tu daria para esse profissional? Principalmente a busca por qualificação, a busca por aprendizado, conhecimento. Esse é um setor, que nem você até comentou, João, ele é um setor que está crescendo, existe muita oferta de pessoas que estão oferecendo energia solar, mas a qualificação, a correta instalação, eu gosto de dizer assim, você vai instalar talvez um projeto de energia solar na sua vida, na sua casa. Você vai daqui a 15, 20 anos, talvez trocar alguma parte do equipamento, mas ele vai continuar produzindo. Você não vai pegar e instalar o seu equipamento e você vai daqui a 2, 3 anos numa loja onde trocar aquele equipamento. A ideia é que ele se faça realmente pagar por um longo período. Então ele exige um conhecimento, ele exige uma engenharia, ele exige um trabalho qualificado para que ele tenha a correta manutenção. Então eu recomendo, eu indico, a gente tem um mercado hoje defasado de qualificação, então eu recomendo que a pessoa faça uma boa qualificação para entrar nessa área, mas recomendo sim, ainda tem muito mercado. Mas é um nicho de mercado e tem bastante... Tem. A mão de obra está muito escassa? A mão de obra até está começando a se tornar um pouco mais acessível, você já consegue ter, mas obviamente o problema é a qualificação dessa mão de obra. Então existe hoje ainda uma falta de centros de treinamento específico para as energias renováveis, em especial para solar no país. O que aos poucos agora está se tornando mais comum, algumas universidades oferecendo cursos específicos de energia solar. A gente percebe que daqui a 5 ou 10 anos isso vai ser comum. Muito bom. André, entrevista chegando ao fim, o papo é maravilhoso. Tu é um cara que vai lá e faz? Eu sou um cara que vai lá e faz. Muito bom. Gente, muito obrigado. Agradeço a Deus aí por poder compartilhar com vocês todos os sábados aí, trocar ideias sobre empreendedorismo. E vou deixar a dica de uma série que é Explicando a Mente. E não esqueça, na dúvida, vai lá e faz. Boa noite!